Shalom, shalom, boa tarde. Hoje, 12 de outubro do ano 2022, 17 de Tishrei, 5783, terceiro dia de Sukkot. Estamos no quarto dia da semana, o quarto dia para o Shabat, e portanto nós estamos aí na nossa semana de Sukkot e com as leituras pertinentes, a esta ocasião. Então, nós estaremos aí fazendo as nossas reflexões para esta semana sobre Sukkot. Hoje nós temos aí a leitura, de Levítico, Vaikra, capítulo 23, versos 15 a 22, e Números, Bamidbar, capítulo 29, verso 12 a 16, ok? Baruch Hashem. Hoje é o terceiro dia de Sukkot, então hoje nós temos aí os nossos convidados ilustres, os nossos 7 Ushpizin, Os nossos convidados ilustres, hoje sendo encabeçado por Yaakov, Yaakov Avinu, o nosso pai Jacob. Seguido dele vem então, os demais 6 convidados ilustres, Abraham, Isaac, Yosef, Moshe, Arão e David. E hoje nós temos aí então, com respeito a Yaakov, em Gênesis capítulo 28, verso 2, que nos fala assim: levanta-te e vai a Padã Aram. Então, depois que a primogenitura tornou-se sua, ele mereceu ser abençoado por seu pai. Mas Yaakov não pôde desfrutar de nenhuma das duas conquistas. Pelo contrário, acabou servindo Labão durante 20 anos. Essa era a vontade de Deus. E Yaakov jamais pôs em dúvida os seus caminhos. Os israelitas, seus filhos, depois que colhem os seus produtos agrícolas, tampouco se regozijam pelos resultados abundantes, mas buscam Deus e só se alegram junto de Deus. Então, neste terceiro dia, com Yaakov, então a mensagem que fica para nós aqui é que, acima de tudo, nós precisamos realmente focar em Deus. Acima de tudo, é foco em Deus. Dentro desta visão, o nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder máximo da nossa geração, ele nos fala sobre essa questão de manter o foco. E manter o foco significa exatamente o quê? Que nós não podemos ficar envaidecidos ou embebecidos ou embriagados com as nossas próprias realizações, mas que nós precisamos manter o foco em Deus. Realmente é que a mão de Deus que me guiou, nos guiou para esta e aquela situação e me fez vencedor. Então é reconhecer de fato que é em Deus que está realmente as nossas proezas. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos guarda, é Ele que nos protege, é Ele que nos conduz aqui, ali ou acolá, para que nós venhamos obter sucesso. Então, por isso, dentro deste foco, desse terceiro dia de Yaakov, quando nos fala que o próprio Yaakov recebeu as duas conquistas, bênçãos, e ele não pôde desfrutar, ficou servindo o seu sogro Lavan por 20 anos, assim como também os seus filhos, preparam a terra, semeiam, cuidam, colhem os produtos da boa terra, e também não tem tempo para saborear esses produtos. Por isso vem a questão das primícias. Então eles colhem as primícias da terra e vão para Jerusalém, lá no Beit Hamikdash, ou seja, vão levar a oferenda a Hashem, vão levar a sua tzedakah, ofertas, dízimos, doações, etc. e tal, para os Kohanim e o sumo sacerdote, o Kohen Gadol. Então, o foco deles é não se embriagar com as suas próprias conquistas,
mas realmente estar junto de Deus para que possa reconhecer que é de fato a mão de Deus que sempre e de forma milagrosa e sobrenatural, ele nos ajuda no nosso dia a dia. Então, nesse sentido, nós precisamos realmente estarmos focados que em Hashem, é no eterno, ele sabe os méritos de cada um de nós e ele mesmo julga cada mérito de cada um e ele mesmo dá as suas bênçãos para cada um. Então, dentro dessa visão para nós, nesse terceiro dia de Sukkot, né, que nós possamos aí estarmos aprendendo estas lições, né, que nos fala sobre Yaakov, ok? Amanhã nós teremos então o justo Yosef, e aí nós vamos ver o que nós vamos aprender com referência a Yosef nesta questão aqui, ok? Ontem nós conversamos sobre a questão das 4 espécies, né? Que são usadas em Sukkot, né? O lulav, o etrog, hadaz e aravá, né? E elas precisam ser somadas, né? O lulav, a aravá e a hadaz, ela fica num ramo só. O etrog, ele fica separado na outra mão, então eles ficam separados. Então, na hora do momento, né, de mexer, sacudir, né, o lulav, então eles são juntados. E nesse sentido aí, os nossos mestres falam que realmente, né, são as 4 categorias que representam o povo judeu. Ou seja, desde a pessoa mais simples até a mais sofisticada. Desde a pessoa que tem menos conhecimento ou menos sabedoria, né, até aquela que é de fato um grande sábio, né? Juntos forma o povo, separados estão divididos e não leva ninguém a lugar algum. Então, por isso, né, amados, a grande lição que fica para nós aqui, também dentro desse aspecto aqui, de forma bem simples nesse sentido, aí é que juntos nós somos mais fortes. Separados, nós somos realmente frágeis e fáceis de serem conquistados e dominados. Por isso, quando nós vemos aí a questão que a união faz a força, né? Não é só açúcar, né, que a união faz, né? Mas a união faz a força, né? É exatamente nesse sentido, né, amados? Que nós precisamos aprender a estarmos, como diz o Salmo 133, né? Juntos, reunidos e unidos, né? Não adianta nada o povo Benei Noah estar juntos, reunidos, mas não estarem em unidade, é o que significa união. Então vejam bem que a unidade ela é importante para que nós sejamos imbatíveis, sejamos fortes, determinados, juntos nós possamos vencer as barreiras, os oponentes, os inimigos e etc. e tal. Então a união com unidade, isto é importantíssimo, né? União sem unidade é um povo dividido, e um povo dividido não vai lugar algum, é dominado, derrotado, é escravizado e por aí afora vai. Então, por isso, a unidade ela é importantíssima para cada um de nós, ok? Então, os nossos sábios explicam que o fruto da árvore formosa, que se refere ao povo de Israel, que está comparado ao etrog, né? Tem aroma e sabor, do mesmo modo, a judeus que possuem conhecimentos da Torá e boas ações. Então, nós estamos falando aqui agora a cada um dos aspectos, né? E lembrando, né? Quando nós lemos, ouvimos, estudamos a questão judeu, né? Como caso específico aqui, do mesmo modo, há judeus que possuem conhecimentos da Torá e boas ações. Então você precisa aplicar isso também dentro da questão Benei Noah, ok? Então há também Benei Noah
que possuem conhecimento de Torá e boas ações. A palma de palmeira se refere, né, ao lulav, ao povo de Israel, pois assim como o fruto do lulav tem sabor, mas não tem aroma, do mesmo modo, há judeus que possuem conhecimentos da Torá, mas carecem de boas ações. É a mesma coisa. Há Benei Noach, que tem conhecimento da Torá, mas não tem boas ações. Ele precisa adquirir boas ações. Então é o lulav, Benei Noach, por assim dizer. O ramo de mirto se refere ao povo de Israel, pois assim como a Hadás, né, ou Hadás, tem aroma, mas não tem sabor, né? Então, do mesmo modo, há judeus que possuem boas ações, mas carecem de conhecimento de Torá. Então, é a mesma coisa, né? O sentido inverso da questão do lulav, né? No lulav tem sabor, mas não tem aroma, ou seja, tem conhecimento de Torá, mas não tem boas ações. Agora, aqui na questão do Hadás, né? O ramo de mirto, já é o contrário, tem boas ações, mas não tem bom conhecimento da Torá, né? Então precisa se desenvolver no conhecimento da Torá. Depois nós temos aí o salgueiro, né, de ribeiras, né, que é a Aravá, que não tem nem aroma e nem sabor, quer dizer, não tem gosto nenhum. Do mesmo modo, há judeus que carecem tanto de conhecimento da Torá, quanto de boas ações, né? Então esse é o significado mais objetivo, mais simples sobre cada uma das 4 espécies com relação ao povo judeu. A gente vai se enquadrando nessa história aí também na nossa jornada monoteísta, ok? Então, da mesma forma, né? O que Deus faz com o povo, então destruí-lo é inconcebível. Então o Eterno diz: junte todos em um único laço e uns espiarão pelos outros. Então, por isso que o lulav, o hadás e a aravá, eles são juntos num ramo, ok? E o etrog está aqui desse lado, né? O etrog é exatamente aqueles que possuem conhecimento da Torá e boas ações. Então, separados, eles são simplesmente facilmente derrotados, abatidos, dominados e escravizados. Mas quando juntam, né, um contamina o outro, né? Então o etrog, que tem boas ações, bom conhecimento de Torá, ele contamina aquele que tem boas ações, mas não tem bom conhecimento de Torá, ou aquele que tem bom conhecimento de Torá, mas não tem boas ações, ou aquele que não tem nem cheiro, nem gosto, nem sabor algum, né? Então, somados, né, juntos, unidos em unidade, faz toda a diferença. Então, né, realmente, como diz o salmista, né, ele faz com que realmente aquele que está no monturo, né, do lixo ou entulho e companhia limitada, ele o resgata, né, o Eterno o resgata, né, e faz assentar entre príncipes, né? Então é dentro desse mesmo aspecto que realmente nós juntos, unidos em unidade, fazemos toda a diferença. Então, por isso, amados, né, buscar a união e a unidade do nosso povo Benei Noach é de muita importância para o nosso dia a dia, aí, sem sombra de dúvidas. Então, não vamos aí querer ficar numa posição e o lulav mais o etrog, né, as 4 espécies juntas, né, nos mostram essa realidade aí. Não adianta nada você ter um ótimo conhecimento, ter ótimas obras, mas não estar junto, unido com o seu irmão Benei Noach. Não valeu de nada, certo? E então, todo orgulho e toda aí qualquer arrogância
ele derruba a pessoa realmente da sua posição espiritual. Ok? Antes que eu me esqueça, o nosso Mazal Tov, né, vai para a Ana Eustáquio, lá de Manaus, Amazonas, pela passagem do seu aniversário na data de hoje, né? Então, Mazal Tov, a Ana Eustáquio, muitas felicidades, proteção, que Hashem, né, rapidamente responde às suas preces, né, e faça com que seja vencedora, juntamente com toda a sua família, com bênçãos sobre bênçãos. Baruch Hashem. Também vamos mandar aí o nosso shalom para a Helena Romissani, lá do Rio de Janeiro, a Eudenir de Noronha, também do Rio de Janeiro, a Calaça Mariá, de Goiânia, Goiás, a Eunice Bezerra Lorete, lá do Rio de Janeiro, né, a ela, o esposo, o filho, com muita graça da parte de Hashem. O Arnaldo Silva, lá do Piauí, o Toinho Teles, de Bonito, Bahia, o Aloísio Cardoso, lá de Curitiba, Paraná, a Ada Caldas, São Paulo, capital, o casal Luciano e Rose, mais a filhinha Laís, da cidade de Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo, a Claudiana Rodrigues, lá de São Paulo, capital, a Beatriz Lobo, da cidade de Conceição de Macabu, também no Rio de Janeiro, José Ivailton de Souza Pedroso, o Marcos Vinícius Geraldo, lá de Piracicaba, interior de São Paulo, o Vitor da Silva, lá de Vitória, Espírito Santo, a Chesca Matos, da cidade de Camocim, no Ceará. Os nossos dois visitantes internacionais é o Refzi Ba, lá de Roterdã, na Holanda, e Arão Israel Espinveira, da cidade de Elizabeth, Nova Jersey, Estados Unidos, né? Aos nossos amados aí, o shalom a toda a família. A Kellen Radassa Bonfim, de Brasília, Daniel Zanella, de Piraju, interior de São Paulo, o Fábio Alexandre, a Edilene Cardoso Rios, da cidade de Montemor, São Paulo, Emet Beneinor, do Rio de Janeiro, Samuel dos Santos, Ubatuba, interior de São Paulo, cidade litorânea, a Marli da Silva Folhador, Monte Alto, São Paulo, Bruno Andréia Amorim, o Daniel Justino, Gorete Oliveira, Augusto Maia, o Amir Alves, Adrian Marino e Tiago Rodrigues. Então, aos nossos amados aqui, o nosso Shalom Shalom na tarde de hoje, né? Temos aí a Maristela Maciel Correia Pereira, da cidade de Raul Sanches, né? Do Minas Gerais, a Malu, Distrito Federal, São Sebastião, a Eunice Lorete também está por aí, Baruch Hashem, a Luciana Rodrigues, Marília, o Josélio Tavares, cidade de Silveiras, interior de São Paulo, Baruch Hashem. Ok? Mais alguém por aí? Deixa eu ver se... A Edna Paglassi Marmol também está por aí. Shalom, shalom. Ok? É isso daí, amados. A nossa terceira leitura de hoje está em Levítico capítulo 23, verso 15 a 22, né? Que nos fala o seguinte: e contareis para vós desde o dia seguinte ao primeiro dia festivo, desde o dia que tiverdes trazido o Homer da movimentação, 7 semanas completas serão, até o dia seguinte da 7ª semana. Contareis 50 dias e oferecereis oblação nova de trigo ao Eterno, de vossas habitações em Israel, das habitações de Israel, e oferecereis o pão, 7 cordeiros sem defeito, de 1 ano de idade, e um novilho e 2 carneiros serão por oferta de elevação ao Eterno, e sua oblação e suas libações serão como oferta queimada
para ser aceita com agrado diante do Eterno. E oferecereis um cabrito por oferta de pecado e 2 cordeiros da idade de 1 ano por sacrifício de pazes. E movimentará o sacerdote com o pão das primícias, como oferta movida diante do Eterno. Os 2 cordeiros, santidade serão eles perante o Eterno, para o sacerdote. E proclamareis nesse mesmo dia, e haverá para vós convocação de santidade, nenhuma obra servil fareis, estatuto perpétuo em todas as vossas habitações, pelas vossas gerações. E quando cortardes a ceifa da vossa terra, não acabareis de cegar o canto de vosso campo, e nem colhereis a respiga da vossa ceifa. Para o pobre e para o peregrino os deixareis. Eu sou o Eterno, o vosso Deus. E Números capítulo 29, 12 a 16. E aos 15 dias do 7º mês haverá para vós convocação de santidade, nenhuma obra servil fareis, e celebrareis festa ao Eterno por 7 dias, e oferecereis por oferta de elevação, oferta queimada para ser aceita pelo Eterno, como agrado, 13 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano de idade sem defeito. E sua oblação será 3/10 de efá de flor de farinha de trigo, amassada no azeite para cada um dos 13 novilhos, 2/10 para cada um dos 2 cordeiros, e 1/10 para cada um dos 14 cordeiros, e um cabrito por sacrifício de pecado, além da oferta de elevação contínua, sua oblação e sua libação. Ok? Aqui nos fala, né, nesta semana de Sukkot, nos fala sobre as festividades, né, que é para manter um foco, né, principalmente na questão das festividades. Por isso que nós temos aí no 3º dia a questão de Yaakov, né, onde ele, apesar de receber 2 grandes conquistas, ele não pôde desfrutá-las imediatamente. Ele foi para as terras da parentela e lá serviu o seu sogro por 20 anos, Lavan, né? E assim também os filhos de Yaakov, né? Quando eles também colhem as primícias, né? Eles não vão saborear, eles recolhem as primícias, vão para Jerusalém e vão para o Beit HaMikdash, levar como oferenda, né, a Hashem, aos Kohanim, ao sumo sacerdote. Então eles não saboreiam primeiramente, ou seja, qual é a conexão, qual é a mensagem que nós vimos tanto o Rebbe falando, como a própria Torá nos fala. A mensagem é mantermos o foco em Deus. É Deus que nos faz prosperar, é Deus que nos abençoa, é Deus que nos protege, é a mão divina que nos guia, é através somente da ação divina que nós podemos seguir em frente. Então, é não manter o foco em cima de si mesmo, né? Não manter o foco no seu ego, no seu egocentrismo. É manter o foco em Deus, para que não venhamos cair na cilada da egolatria, a idolatria do nosso ego. Essa é a pior idolatria que tem, a idolatria do nosso eu, do nosso ego, né? Então essa é a pior idolatria, é a mais difícil de ser vencida. Então por isso, né, a idolatria, ela é que nem comparada aí à questão de um vício de qualquer tipo de drogas, né, lícitas ou ilícitas. Sendo droga, é droga, e o próprio nome já diz que é uma porcaria. Mas quando a pessoa está viciada e ela resolve tomar uma atitude para se abster de drogas, de porcaria, ela entra num processo do quê? Num processo de carência, necessidade, né? Então, essa ausência daquele vício
provoca na pessoa uma grande ansiedade e um grande conflito interno, um grande conflito na sua alma, na sua mente, né? Nas suas emoções. Então depende muito de cada um como reagir a isto, né? Tem aqueles que resiste até as últimas amarras e fica firme. Tem aqueles que no primeiro round já joga a toalha e se rende às drogas, às porcarias, etc. e tal, e vai sendo dominado cada vez mais, né? Então é nesse sentido que nós precisamos estar aí dentro das mensagens das festividades. É exatamente essa questão, é manter o foco em Deus, para que mais e mais nós estejamos de fato, né, desprendidos da egolatria, que é o pior dos vícios, a egolatria. Porque quando a pessoa se rende à egolatria, misericórdia, né? Até Moisés fica debaixo do pé do ególatra, né? A sua egolatria é tanta que ele pensa que sabe mais do que Moshe, mais do que Davi, mais do que Salomão, mais do que os nossos sábios, do povo Israel, mais do que os nossos rabinos, e por aí afora vai, né? Então por isso que a gente sempre fala aqui, né? Amados, cuidado para não ficar procurando pelo em ovo, né? A nossa missão não é ficar procurando pelo em ovo, né? A nossa missão é techuvá, tefilá, estudo da Torá, estudo das 7 leis de Noah, a de Sedaká, né? E não ficarmos aí procurando pelo em ovo. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque a gente pode cair numa cilada do ego, e aí te leva para a egolatria, aí misericórdia. Aí é um vício terrível, ok? Então, por isso, as mensagens que nós temos, né, das festividades, elas nos trazem essas realidades, que é exatamente o quê? O foco precisa ser em Deus, não em outra pessoa ou em qualquer outra questão, ok? Nesse ano 5.783, nós entramos no ano de Rachel, né? Então, o que é Rachel, né? Os nossos sábios falam para nós que Rachel significa uma nação, ela se reúne para ouvir a voz do rei falando da Torá. Ou seja, nesse sentido, Rachel, a cada 7 anos, quando se completa um ciclo de 7 anos, quando completou o 7º ano, a festividade de Sukkot era onde o povo era convocado, homens, mulheres e crianças, a realmente estarem em Jerusalém para ouvir da voz do rei a respeito da Torá. Então o que acontecia? Era colocado uma plataforma onde o rei ficava mais elevado, juntamente com o Kohen Gadol, e ele recebia da mão do Kohen Gadol o rolo de Torá, e então o rei colocava na bimá, né, uma mesa onde se lê a Torá, e então o rei falaria durante todo o percurso de Sukkot a respeito da Torá. Então homens, mulheres e crianças poderiam ouvir a respeito disso, né? O nosso Rebbe Menachem Mendel, como falamos aí outro dia nesta semana, há 35 anos atrás, no ano 5.748, ele realmente participou deste Rachel. E nesta época, então, o Rebbe, ele focou muito nesse sentido, a reunião, a união em unidade do povo judeu. Justamente num período que ele pegou pós-Holocausto, e aí então ele pegou realmente um povo muito ferido, machucado, a moral estava muito baixa, a fé estava muito para baixo, né? A Emuná e Bitachon, e ele precisou realmente refazer, renascer, né? A Emuná e Bitachon. E então, nesse ano 5.748, há 35 anos atrás,
o nosso Rebbe, ele focou muito forte e muito poderosamente a questão de Rachel, né? De se o povo judeu, de se reunir em união com unidade, né? Para poder ouvir realmente a Torá e pela Torá serem fortalecidos e dessa forma realmente fazer a vontade de Hashem e realmente Hashem, né? Trazer aí a graça de curar os corações, as emoções, sentimentos e por aí afora vai. E também renovar o Irat Shamayim, que é o temor aos céus, que significa temor a Deus. E nesta ação, né, trouxe muito fortalecimento ao povo e realmente foi confirmando cada vez mais a liderança do nosso Rebbe Menachem Mendel, com muita propriedade, graça, sabedoria, unção divina, com muita Shekhinah, com muita presença divina, tanto em sua vida como através da sua vida aos seus Hassidim, né? E todos aqueles que o procuravam, mesmo não sendo judeus, que ele era procurado por todos os segmentos religiosos praticamente, quase todos, e também por lideranças políticas, pessoas mais simples do meio das nações, até as pessoas de mais alto cargo, né? Então, por isso, alguns se manifestaram aos Hassidim, dizendo, o Rebbe não é só de vocês, o Rebbe é do mundo todo, ok? Então, nesse sentido aí, nós temos essa questão de Rachel, que nos fala sobre a cada 7 anos, em sequência o ano sabático, durante a festividade de Sukkot, quando todo o povo de Israel faz peregrinação e vem se apresentar diante de Deus em Jerusalém. Todos os homens, mulheres e até crianças pequenas, forasteiros, devem ser reunidos e a Torá lida para eles, para que ouçam e assim aprendam a temer a Deus e a observar as palavras da Torá. Então, todos os homens, mulheres e crianças ficavam em volta, ouvindo com respeito e admiração, como se estivessem recebendo a Torá pela primeira vez ali, como se fosse o Monte Sinai, pois o rei era o emissário para comunicar as palavras de Deus. Todos vinham reconhecer e apreciar o valor da Torá como a maior prioridade e glória nas suas vidas, ou seja, dando prioridade à Torá. A maior glória que o judeu tem é a Torá, e é a lição que fica para nós também, né? A maior prioridade, a maior glória que nós temos que ter é a Torá, as mitzvot, as 7 leis de Noah, ok? Então, dessa forma, as pessoas ficavam extremamente fortalecidas e estimuladas para se dedicarem ao judaísmo. E é exatamente nesse sentido que nós precisamos estar aí focados, né? Para que o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, nós sejamos fortalecidos e realmente possamos levar em frente esta verdade e essa inspiração às pessoas, ok? Nos dias atuais, né, como que isso pode ser praticado? Não temos o Beit HaMikdash, né, não temos o rei, né, mas Sukkot, a festividade de Sukkot, ela é anual, ok? Neste ano 5.783, é o ano de Rachel, né? Então é também um momento de nos lembrarmos de que é uma data muito especial. E ela nos remete exatamente para os dias da redenção final com Mashiach. Porque o rei Mashiach, ele estará reunindo, né, durante o seu reinado, a cada 7 anos, na festividade de Sukkot, né, reunindo todo o povo judeu, e as nações estarão enviando os seus emissários, representando as nações, para estarem ali, juntos em Jerusalém, para ouvir da boca do rei Mashiach, realmente a Torá. E isso trará bênçãos para
os que ali estiverem, e estes entre as nações que ali estão representando as suas nações, eles receberão essas bênçãos e trarão essas bênçãos para as suas nações. E então a terra terá a sua chuva adequada, a terra vai produzir os seus frutos e, de fato, não haverá fome alguma, ok? Então, por isso, a nossa maior esperança, a nossa maior glória é a revelação do justo e o único Rei Mashiach, né? E ele estará conduzindo todas as coisas nessa redenção final, para que, na conclusão da sua obra, ele possa entregar ao Rei dos Reis, o único Deus, o único Criador, o único Salvador, realmente todo o reinado, né, do mundo, do nosso planeta, né, do nosso universo, entregando, né, por assim dizer, de forma oficial, a casa em ordem, onde será concluída então a obra, o mundo sendo transformado na moradia de Deus de forma plena. Então, uma vez que as mitzvot foram dadas pelo Eterno, e em virtude de seu conteúdo espiritual, elas têm uma mensagem eterna. Lembrem que nós comentamos aqui outro dia, né? Tudo que Deus faz é eterno. Tudo que Deus faz é eterno. Por isso que os sábios de Israel dizem: nada de mal vem dos céus. Por quê? Porque tudo que Deus faz é eterno. Já pensou se o eterno, o Hashem, ele traz o mal vai ser eterno? Não condiz, não tem lógica. Por isso os sábios dizem: não há mal que vem do céu. Por isso tudo que vem de Hashem é bom e é eterno, como ele é eterno e infinito, ok? Então, o Rebbe explicou que a mitzvah de Rachel era um meio para alcançar uma meta específica, que é a reunião das pessoas e a leitura da Torá pelo rei. Era o início de uma cadeia de eventos que levaria ao fortalecimento das pessoas e de um cumprimento apropriado, mais alegre, feliz, com a Torá, com referência à Torá. Então, ao contemplar sobre este objetivo de Rachel, podemos ver uma relação muito próxima com o preceito de Hinur, que significa a educação judaica para a nova geração. Por isso se reuniam homens, mulheres e crianças pequenas, a nova geração. Então a Torá ordenou que todas as crianças, até mesmo bebês, fossem trazidos para esta festividade. Apesar de que certamente a presença dos pequeninos poderiam até trazer, de uma certa forma, né, algum barulho diferente, né, um barulho não costumeiro, né, e então poderia ali, aparentemente, parece que poderia tirar até a atenção, né, dos mais velhos, né, ou dos próprios pais, dos mais velhos que ali estavam, devido à sua presença, né, mas a vontade divina era essa, que homens, mulheres e crianças pequenas estivessem presentes na leitura da Torá, para que os seus ouvidos pudessem já desde cedo absorver a palavra da Torá ou as palavras da Torá. O fato de trazer então as crianças, ela revertia em crédito e em benefício aos seus pais, mais do que as próprias crianças, né? Então os pais, né, das crianças eram mais abençoados do que as próprias crianças, né? Possibilitando assim uma participação melhor de toda a família. Então, unidade também da família. Os pais se davam ao trabalho de trazer os seus bebês, suas crianças pequenas, junto com eles. Muitas vezes, a longa e cansativa viagem até a capital eterna e indivisível de Israel, Jerusalém. Eles saíam do interior do estado e se dirigiam à capital. Então, era uma viagem longa e cansativa, mas realmente era com muita alegria. Por quê?
porque eles estavam visando fazer a vontade divina. Então, nesse sentido, tanto os pais como as crianças poderiam absorver de uma forma mais leve, suave, mais feliz, mais com júbilo, realmente a santidade destes dias. Então, dessa forma, Deus os recompensava consequentemente para que os seus esforços pudessem gerar frutos e para que vissem suas esperanças concretizadas e merecessem muitas alegrias, né, de verem o futuro dos seus filhos, um futuro promissor, ok? Temos aí o exemplo, que é muito citado dentro da própria história judaica. A mãe do Rabi Yehoshua ben Hananiah foi louvada pelo Rabi Yohanan ben Zakkai com as palavras: feliz é aquela que lhe deu a luz. Esta incrível mulher trazia o seu filho no seu berço enquanto bebê à sinagoga para que ele absorvesse palavras da Torá. Ele tornou-se um grande sábio devido à devoção e à antevisão de sua mãe, né? Então, por isso nós temos aí a questão de Rinur, que significa educação judaica para a nova geração. Então, a questão aqui, dentro desse próprio aspecto, dentro da visão aqui da mãe do Rabi Yehoshua ben Hananiah, por ela realmente se dedicar, se sacrificar, de poder levar o seu filho pequeno para poder absorver o ouvir as palavras da Torá, o estudo da Torá, e o futuro dele foi um dos grandes sábios do povo judeu, e por isso o Rabi Yohanan ben Zakkai disse que bem-aventurada é a mulher que deu a luz a este sábio, né? Então, dentro desse aspecto aqui, a grande lição que fica também é a mãe. Vamos colocar para os Benei Noach, ok? Então, a Bat Noah, a mãe, né? Rinur, a educação judaica como Benei Noach para a nova geração. É de fundamental importância. O resto é resto. Eu tenho que trabalhar. Tudo bem. Você precisa trabalhar. Ok. Meio período é uma visão ideal, porque aí você tem outro meio período para se dedicar mais presencial no Rinur dos seus filhos. Ok? Assim como a mulher judia é a luz da família, da casa, assim a Bat Noah é a luz da família, da casa, né? Então é importante esse papel da Bat Noah como mãe para os seus pequenos. Rinur, educação judaica para a nova geração. É muito importante isso, ok? Né? Então a lição de Rachel não termina aqui em hipótese nenhuma. Diz o nosso Rebbe naquele ano. Rinur não é apenas a responsabilidade sagrada dos pais para com seus filhos, mas assim como foi a obrigação do rei inspirar o público com um sentido irresistível de reverência e subordinação. Da mesma forma, também é o dever de cada um que é um rei, uma pessoa influente no seu meio, um líder espiritual de sua congregação, um professor na sua sala de aula, para levantar a voz da Torá e seus preceitos com vigor e sinceridade, para que surta uma impressão profunda e uma influência permanente. A visão do nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder máximo da nossa geração, ele se estendeu muito mais ainda nos nossos dias, nesta geração, de uma forma bem assuntosa, né? Bem impactante. Então, antigamente, o rei é que lia a Torá. Agora aqui o nosso Rebbe, né? Nesta orientação para esta última geração, né? Que, como ele mesmo diz, é a última geração sem Mashiach, e Mashiach se revelará a qualquer momento mesmo. Amém, vem amém. Então, este rei, entre aspas, cada um de nós precisamos ser.
E nesse sentido, cada um de nós, no nosso ciclo de amizades, familiar, do trabalho, de escola e etc e tal, aonde nós estivermos, nós precisamos ser este rei, entre aspas, trazendo o quê? A influência no nosso meio, como líder espiritual da sua congregação, um professor na sua sala de aula, para levantar a voz da Torá e os seus preceitos com vigor e sinceridade, para que surta uma impressão profunda e uma influência permanente. Ou seja, o que o Rebbe está dizendo aqui, na realidade, é que desde de 5.748, que foi há 35 anos atrás, quando ele participou ativamente desse Rachel, certo? Então, vem trazer para nós essa missão muito expansiva. Então, agora, nós precisamos ser rei para fazer, de fato, expandir esta realidade da Torá, das 7 leis universais entre as nações. Nós precisamos ser reis, nós precisamos ser luz, nós precisamos ser atalaia de Deus para esta última hora. Nós precisamos ser o porta-voz de Deus para este momento. Então, por isso, nós precisamos fazer de tudo para que nós possamos expandir a voz da Torá e os seus preceitos com vigor e sinceridade para influenciar a nossa geração. Porque esta é a última geração sem Mashiach. Porque Mashiach se revelará a qualquer momento mesmo. Amém, vê, amém. Ok? Amanhã vamos continuar falando sobre isso, tá bom? Então, amados, nesse sentido aí que nós precisamos estar, né? Para que a festividade de Sukkot seja para nós realmente algo muito especial neste ano, para que se Mashiach não se revelar até no próximo Sukkot, nós possamos ver aí realmente os frutos do nosso trabalho, né? Como, entre aspas, como rei que leva a voz da Torá, os preceitos, as 7 leis de Noah para um mundo melhor. Então, não vamos perder a oportunidade que Deus está nos dando nesta última hora. Seja você também um rei, seja você também alguém que venha expandir mais e mais a voz da Torá e os seus mandamentos. Baruch Hashem, amanhã temos mais. Shalom, shalom, até lá.